Olá, pessoas! Bem-vindo ao Pode Piorar, um podcast de amor, caos, más escolhas. Eu sou a Carol Tavares, estou aqui com a Tati Conrade, minha amiga. E, amiga, sabe quando tudo tá parecendo dar certo, mas a gente não deixa fluir? Parece que eu só quero sair correndo porque tá dando certo. Porque tá dando certo, né? Às vezes tá tudo dando certo. Eu tenho muito isso com a questão de me apaixonar. Quando eu vejo que pode dar, que pode engatar, eu dou uma fugida, assim, porque eu não tô querendo me envolver hoje em dia, não. Ah, é? Não tô querendo, não. E daí, quando começa uma história que parece que daria algo bom, eu já fujo antes de acontecer, só pra não deixar Acho me envolver. justo. Hoje o papo vai ser sobre isso, então, tá? Dates bons, expectativas ruins e esse medo de viver algo que tá dando certo, sabe? E aí eu fico pensando assim, pô, nunca acontece de eu conhecer alguém legal, assim, fazia tempo que eu não conhecia alguém legal, assim, sabe? E Sei. aí dá aquele medinho. Mas você conheceu alguém legal? Recentemente, assim? Há uma história, sempre há uma história, não é mesmo? Mas é uma história que pode piorar ou pode melhorar? Já que é dates bons, expectativas ruins. O date é bom, a expectativa é ruim. Então, na expectativa pode piorar. O que não sei se o date pode melhorar ou piorar. Eu acho que melhorar sempre pode. É, e piorar E também. piorar também. É, amiga, não dá pra gente definir dessa forma. Cara, eu posso contar uma história? Conta. Então, assim. Eu tô numa fase em que eu não quero me apaixonar. Eu não quero me envolver com ninguém. Eu tô numa fase muito livre, leve e solta, vivendo minha liberdade ao extremo. Então, tô sendo muito feliz, solteira, sozinha, tranquilinha. E. Isso vai pegar mal se eu falar, mas assim, eu tenho uma rotatividade um pouco alta, que é justamente a técnica que eu arrumei pra não me apaixonar. Então, assim, ó, uma por semana, indo lá em casa, acontece. Aí eu mantenho essa rotatividade, porque daí eu não me envolvo, não me apaixono e, consequentemente, não crio aquela coisa de ter que ficar me explicando. Eu acho que eu tô numa fase em que eu simplesmente só não quero me explicar, só não quero ter que me envolver pra não ter que dar satisfação. Eu tô numa fase tranquilinha. E esses dias, nessa de sai com uma, sai com outra, sai com outra, minhas amigas, elas sempre falam que Eu, inclusive. você fala muito isso. Eu, inclusive, falo muito isso. Ela reclama que as pessoas se apaixonam por ela. Mas ela faz um banquete de boas-vindas, minha gente. E aí, o que a gente faz? Gratificante como ficante, né? Não é porque eu só tô me envolvendo com a pessoa uma noite que ela não precisa ser bem tratada. Eu vou tratar todo mundo muito bem, porque é meu jeito. Eu gosto de tratar bem. E eu gosto do romantismo, mesmo que ele seja só por uma noite. Então a pessoa vai lá em casa, eu vou fazer um jantar, eu vou comprar um vinho, eu vou acender umas velhinhas. Acontece. Mas de tanto essas minhas amigas ficarem pegando no meu pé, o que que eu fiz? Eu pensei, não, no próximo date eu vou fazer mais simples. Eu vou comprar um vinho barato, eu vou comprar um negocinho lá qualquer e vai ser isso. Vai ser isso. Não vou fazer o negócio ser romântico. Antes da pessoa chegar lá, eu arrumei uma mesinha em cima da minha cama. Arrumei. Já ficou mais bonitinho e eu descobri que eu simplesmente não consigo fazer coisas simples. Tudo acaba virando romântico mesmo quando o vinho é barato. E a expectativa era: a pessoa vem aqui, ela vai me achar uma meio escrota porque comprei um vinho qualquer e larguei lá de qualquer jeito. Só que aí que tá. A menina era muito legal. E muito legal em todos os sentidos. Todos os Você sentidos. é um combo perfeito pra iludir. Exatamente, ela era um combo perfeito. Ela era bonita, era interessante, um bom papo. O resto também era muito bom. E depois a gente ficou lá de carinhozinho e tal, dormiu lá em casa, fui com ela até o trabalho, aquela coisa toda. E eu pensei, puta merda. É o tipo de pessoa que eu me envolveria facilmente. Mas qual que é o problema? Aí que tá. O problema é que eu não quero isso agora. Então o problema foi gerado só na minha cabeça. Mas eu queria entender, assim, por que você não quer se relacionar? Sim, porque tem um motivo do tipo, pô, por que eu não quero namorar? Sim, Eu não quero. só simples. Não, é que
eu passei por muitas fases na vida em que eu sempre estava aprisionada a alguma coisa, de certa forma. Então, eu terminava de passar por uma fase merda e ia lá em outra fase merda. E muitas coisas foram acontecendo nesse meio do caminho, eu sempre me senti ou aprisionada ao trabalho, ou aprisionada a isso, aquilo. E chegou no momento, o início desse ano, na verdade, a virada do ano, aquela coisa de quero coisas diferentes, eu pensei, cara, não quero me envolver com ninguém, romanticamente, até porque ano passado eu acho que eu me envolvi de verdade, assim, de sentimento com umas 3 pessoas. Eu acho muito pra um ano. Eu sou Cada essa mês. pessoa. Cada mês estava me envolvendo com alguém, pensei, não, esse ano eu quero ficar mais tranquila, eu quero focar em mim. E daí eu fui trabalhar, fui fazer a questão de desenvolvimento pessoal, fui me entender mais. E eu notei que eu gosto muito de namorar, porque eu sou uma pessoa extremamente romântica, mas ao mesmo tempo eu amo minha liberdade. A ponto de querer, tipo, sair pra caminhar na praia sozinha num dia aleatório. Coisas que as pessoas fariam só com amigos ou que não conseguem fazer sozinho, pra mim é ótimo. Tipo, ficar num restaurante sozinha. Nossa, eu amo. Almoçar sozinha. Nossa, só eu e meu fone de ouvido. Eu acho maravilhoso. E daí eu não queria me envolver. Então eu cheguei nessa conclusão de que posso não me envolver com as pessoas. E tem mais um ponto aí que eu pensei, cara, se eu começar a ser sincera demais com as pessoas, elas vão me achar meio escrotas. Que é basicamente, tipo, vai lá em casa que eu quero fazer insanidades com você. Posso falar isso pra uma pessoa? Pode. Ela vai fugir? Talvez não. Esse é o ponto. Eu sempre achei que a pessoa ia fugir. Mas eu descobri que não. Que tinha um monte de gente querendo fazer insanidade comigo. Um monte também não. Vamos com calma. Mas quem quiser, Tatiana, arroba Tati Conrad. Tatiana. Mas aí que Esse programa não é pra isso. Pra se perdoa, gente. autopromover. Perdoa, gente. Mas enfim, eu descobri que as pessoas elas gostam dessa sinceridade. Então, quando eu falo, tipo, vamos lá em casa no primeiro encontro, a pessoa vai, a pessoa já vai sabendo o que vai acontecer. Só que a pessoa vai sabendo o que vai acontecer, e no segundo encontro eu falo o quê? Ai, queria me relacionar com você. Ai, achei você uma pessoa massa, quero Todo mundo se namorar. apaixona por você em um dia. É você que tá falando. Amiga, eu só não me apaixono por você porque você é minha amiga e eu sou hétero. Porque, gente, meu prato favorito é estrogonofe. Essa menina, amiga, quero estrogonofe. Aí ela faz estrogonofe, entendeu? É sobre isso. Se eu trato o ficante bem, eu não vou tratar minhas amigas bem? E aí eu te pergunto, será que eu quero namorar? Eu não sei se você quer namorar. Eu fico em dúvida às vezes. Comigo eu sei que você não vai namorar, né? Porque você já falou, porque não sei o que, sou hétero e tal, tal. Tá. Eu não sei, eu acho que às vezes eu fico pensando assim, será que eu tô disposta a namorar? Porque eu acho que namoro, como qualquer relação, precisa de certa disposição. Então, eu acho que não é só Precisa. querer, eu acho que é ser disposto. Porque a gente tem que alimentar aquilo ali diariamente, né? Eu falo que eu sou uma amizade de alta manutenção. E é mesmo? Eu sou mesmo. Porque a pessoa ela tem que saber se eu tô bem, eu tenho que saber se ela tá bem, eu quero conversar com ela todos os dias, ela tem que saber de tudo da minha vida, eu quero conversar com ela sobre os assuntos aleatórios quando a gente se encontrar num bar. E não sobre, ai menina, você não sabe o que aconteceu nos últimos 3 meses da minha vida. Acontece, eu sou paulistana, moro em Floripa, acontece isso com os meus amigos em São Paulo, não tem jeito, né? Mas eu tento manter a maior proximidade possível. Aí eu fico pensando, num namoro, pra gente ter um namoro, a gente tem que depositar uma grande energia dentro do relacionamento ali, pra fazer dar certo, pra gente conquistar a pessoa todos os dias, pra gente se gostar, pra, enfim, alimentar um ao outro ali mesmo. E eu acho que a parte mais difícil, talvez, eu acho que entender o outro, compreender o outro e tal. Então, eu acho que eu não tô disposta a todo esse processo pra namorar, assim, que é a parte principal. Eu acho que o namorar por namorar é a parte fácil, né? Eu acho que você acaba pegando uma carga que não é sua, né? Você às vezes tá ali com problemas, sei lá, pessoais, problemas no trabalho, você tá passando por uma série de coisas na sua vida, incluir alguma pessoa que já vem com uma carga dos problemas dela, até porque todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem alguma questão mal resolvida, algum processo que tá passando. É muito complicado, eu penso muito nisso. E eu acho que eu vou por essa mesma linha, sabe? Eu acho que o fato de não querer namorar é muito de não querer
me envolver com os problemas de outras pessoas nesse momento. Porque é o que eu falei, tipo, se eu faço um date todo bonitinho, pensando na pessoa que vai uma noite lá em casa, imagino o que eu faço pra quem eu. Você depositaria uma grande energia nisso. O que eu falo que, assim, eu não tô disposta... Pô, eu não tô disposta a ter um cachorro, sabe? Eu não tô disposta a ter um E um peixe, gato. que é só colocar comida. Um gato não, amiga. Gato dá pelo, é realmente difícil ter um gato, tá? Mas assim, eu não tô disposta a ter um bicho, eu não tô disposta a... eu acho que eu não tô disposta a ter que gastar energia com uma coisa que não é minha, assim, sabe? Uhum. Eu quero ficar sem dinheiro no final do mês, tá tudo bem, porque sou eu cuidando de mim. Eu quero decidir que amanhã eu vou no show de sei lá quem, que eu vou pagar mó caro porque eu quis. Eu quero decidir que eu vou comprei uma passagem e vou pra qualquer lugar. É isso que eu quero, assim. Eu acho que abrir mão disso pra mim hoje é meio complicado. Mas eu costumo falar que assim, eu não tô fechada a um namoro. E eu também não tô procurando um, porque eu acredito que namorar é uma coisa que você precisa de complemento. Então, tipo assim, eu quero namorar. Se não tiver um quem no final, você não quer namorar, você tá carente. Pra mim é isso. Uhum. Agora, assim, eu quero namorar fulano. Por quê? Porque fulano é incrível. Porque apesar de todos os erros do fulano, eu quero ficar com fulano, porque ele me faz bem, porque não sei o que lá, enfim. Se não for esse motivo, você não quer namorar, você tá só carente, entendeu? É verdade. Então, eu não é que eu não tô disposta com base que eu não tenho ninguém pra querer. Mas a partir do momento que eu tenho alguém pra querer, talvez eu queira. Talvez o Talvez eu seu querer abriria a mude. mão. Exato, talvez eu abriria a mão de certas coisas, porque eu acho que namorar é abrir mão, né? Eu acho que Uhum. às vezes não se priorizar um pouco pra priorizar o outro e, obviamente, isso é uma via de mão dupla e ela tá ali pra te agregar de certa forma, né? Então, o que a pessoa faz pra você pra ser tão incrível, né? Uhum. Porque senão também não vale a pena. Porque Uhum. você abriu mão de uma parte das suas coisas, eu acho que tem que ter ali a abertura da pessoa com você também. Mas eu acredito muito nisso de deixar fluir, assim. E tu acha que o fato de uma pessoa ela passar por vários processos durante a vida, isso deixa ela calejada a ponto de, pô, apareceu essa pessoa que tu fala. Apareceu uma pessoa que é legal, que você deixaria se envolver. Você começa a ver defeitos nessa pessoa com base em coisas passadas, em experiências passadas? Eu costumo falar assim, será que toda flor tem espinho? Bah. Eu acho que a primeira vez que a gente se magoou, quando a gente era só um botãozinho lá, a primeira vez que a gente se magoou sem saber como agir. Sim. E aí, provavelmente, depois você criou espinho pra se proteger do próximo. E aí, você foi a pessoa que te fez aquilo a primeira vez, você repetiu a mesma coisa e magoou outra pessoa que talvez era só um botãozinho. Então, eu acho que a gente nunca tem que agir com o outro conforme agiram com a gente. Eu acho que a gente tem que agir sempre do coração. E, às vezes, eu acredito muito que responsabilidade afetiva, por exemplo, citando aqui, não é uma coisa que... Ai, não é sobre retribuir, né? Não é sobre ser recíproco. Mas também não é simplesmente avisar. Olha, eu não quero nada. Sabendo que a pessoa quer alguma coisa, eu acho importante a responsabilidade afetiva ir um pouco além. Do tipo assim, pô, eu tô ficando com essa pessoa, eu tô magoando ela. Então, mesmo ela falando que tá tudo bem, porque ela só tá falando que tudo bem pra ficar comigo, eu tô magoando ela. Então, é melhor eu me retirar. Então, eu acho que a responsabilidade afetiva, ela bate um pouco aí também, sabe? Então, eu acredito que as pessoas são diferentes de relações para relações. Eu acredito sobre abrir mão em relação para relação. E eu tento não levar uma relação para outra. Só que o meu ex-relacionamento foi tão ruim, tipo, foi bem tóxico assim, a ponto de a minha autoestima ir pro buraco e eu recuperar depois de 1000 anos. E hoje eu falo, eu sou linda, sou maravilhosa. E aí tem algumas pessoas que falam assim, nossa, a autoestima tá em dia. Tá, e ninguém me tira mais. Porque Isso. hoje eu sei que eu sou maravilhosa e ninguém vai me falar o contrário. Uhum. Porque eu demorei muito tempo pra recuperar isso. Então não vai ser hoje que alguém vai me tirar disso. Mas você falou sobre dificuldade. Aí depois desse relacionamento, eu tenho hoje uma dificuldade de me relacionar. Eu tenho uma amiga que inclusive fala que, Carol, toda vez que você se relaciona com alguém legal, você faz a pessoa ir embora. Então, sei lá, eu tô ficando com a pessoa há 2 semanas, eu coloco ela na parede e falo, vamos namorar? Você acha que eu quero namorar, Tatiana? Eu não quero, não é questão de querer namorar. Eu tô colocando ele na parede pra ele me responder que não quer, porque é óbvio, porque em 2 semanas ninguém conheceu ninguém pra querer namorar. Sim.
eu coloco ele na parede pra ele me responder não, porque eu já sei que é a resposta dele no fundo do meu coração. Aí eu fico magoada e me retiro. E quando alguém me pergunta, Carol, deu certo? Eu falo, não, porque ele não quis. Aí joga a culpa pra ele. Pra responsabilizar o outro, entendeu? Então, assim, hoje eu tô saindo com uma pessoa muito massa, assim. E a gente tá tendo diálogo, a gente tá conversando sobre tudo. E ele, eu acho que ele tem muito um cuidado, assim, de tirar a minha ansiedade. Uhum. Então, o que poderia me gerar ansiedade? Ah, eu não sei quando eu vou te ver da próxima vez. Pô, eu saio da casa dele, a gente sai de um rolê, ele já fala, vamos se ver tal dia? Ou vamos combinar de se ver tal dia ou tal dia? Então, ele já me tira uma ansiedade que poderia gerar. Entendeu? Então, é muito diferente, assim. E eu achei que isso nunca fosse acontecer. Do tipo assim, isso é uma responsabilidade minha, que eu tenho que me controlar sobre o que eu tô sentindo. E eu tenho que tirar a ansiedade da minha vida, eu não sei como, que eu criei depois desse relacionamento horroroso. Uhum. E eu tenho que dar um jeito, porque as pessoas, é normal, elas estão cuidando da vida delas. E eu tenho que dar um jeito de segurar a minha emoção. Porque eu não posso sentir tudo que eu sinto. E eu tenho que ir devagar. E eu não posso querer saber o que a pessoa quer fazer amanhã. Não posso querer ter planos com ela. Então, sei lá, todo mundo foi me criando, me minando de sentir, porque o que eu tava sentindo tava errado, porque eu ia surtar a qualquer momento. Óbvio, a parte de surtar a qualquer momento não é o que eu queria. Aham. Mas a partir do momento que a pessoa se preocupa em não me fazer sentir ansiedade, olha como tá dando certo. É o mundo ideal, né? O que todas as pessoas buscam. Alguém que pense nela mesmo, mas que pense no sentimento do outro. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de ter empatia. Você tem. Você tem, amiga. Às Não vezes me você não expõe. pensa no pensamento, você não pensa no sentimento do outro. Gente, Você tchau, não. gente. Acabou pra mim aqui. Embora. Porta de saída é ali, né? Ah, amiga, é Não, verdade. mas Você eu. sabe o que você acabou de falar. Sim, mas não é pra te dar tanta ênfase em cima disso, entendeu? Desculpa. Mas sim, eu tenho uma dificuldade de ter empatia com as pessoas. Eu já ouvi muito isso, na verdade. E eu acho que você falou de responsabilidade afetiva. Você pensa diferente que eu. Eu acho que eu sou a irresponsabilidade afetiva em pessoa, assim, porque quando eu consegui criar esse método de, tipo, não vou me envolver, vou ficar um pouquinho mais de canto, vou sair com pessoas aleatórias pra não me envolver, eu criei uma capa minha. Mas ao mesmo tempo, eu sou essa pessoa que faz tudo pra pessoa que me conhece num primeiro encontro. Isso faz as pessoas se envolverem de certa forma. E início do ano rolou uma história que foi. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas basicamente foi esse o caso. Eu comecei a me envolver demais, mas eu não queria namorar. E ela tava muito mais envolvida que eu, a ponto de estar, tipo, extremamente desproporcional. E eu gostava daquilo, porque aquilo alimentava meu ego, né? Ela me elogiava, ela saía da puta que pariu pra ir pra minha casa em qualquer dia, em qualquer horário. Enfim, isso me alimentava de alguma forma. Só Mas eu acho que isso do ego é bem injusto, porque eu jogar a culpa no outro também é ego. Exatamente. Exatamente. A gente acaba ficando tão calejado de outras relações que a gente, quando se vira e olha só pra gente, a gente se fecha numa bolha que realmente a gente só olha pra gente. Eu admiro muito gente que consegue ter essa empatia que essa pessoa, sua pessoa, tem nessa relação, porque eu não consigo ser assim. Hoje eu não consigo ter empatia. Então, gente, quem for se relacionar comigo já sabe que eu não sou uma pessoa tão empática a ponto de essa situação que aconteceu no começo do ano, a pessoa estava muito envolvida, eu não estava tanto, e mesmo assim eu ficava alimentando algo que eu sabia que não ia pra frente, porque eu não queria que fosse pra frente. Mas mesmo assim, eu alimentava porque estava fazendo bem pro meu ego. E, de certa forma, eu também gostava dela. Só que aí Você eu. não queria nada com nada, que foi a abertura Exatamente. desse episódio. É Exatamente. Eu não isso. tô pronta pra querer a bagagem de outra pessoa. Eu acho que foi isso que me fez, no começo do ano, ter essa questão. Essa foi uma das pessoas que, enfim, queria ter um relacionamento comigo. São 3 esse ano, tá, gente? 3 pessoas querendo namorar comigo. Eu não sou tão legal Eu assim. acho engraçado que as pessoas querem deixar fluir com você e eu que sou a pessoa que quer deixar fluir, sabe? Exatamente. Mas eu acho que as coisas sempre acontecem o oposto do que a gente quer, no final das contas. Porque eu tô falando que não quero namorar desde janeiro já apareceram 3 pessoas querendo namorar comigo. Quero namorar, essas pessoas somem, elas desaparecem.
É verdade. Bom, mas acho que, assim, deixar fluir nem sempre é fácil, né? Mas eu acho que a gente pode conversar com um especialista no quadro Meu Amigo Mandou Perguntar. E hoje eu vou chamar a Gláucia Rocha, que é administradora, especialista em gestão de pessoas e graduanda em psicologia. Bem-vinda, Gláucia! Olá! Obrigada Oi, por estar aqui Gláucia. conosco. E aí, gente? Então, Gláucia, vendo todo esse nosso devaneio aqui, eu queria saber, existe alguma forma de diferenciar o que que é paranoia e o que que é verdadeiro, o que que realmente está acontecendo? Porque às vezes a gente só tá criando algo na nossa cabeça que é com base Ô, Gláucia, a intuição é paranoia. exatamente. É intuição ou paranoia? Então, assim, ouvindo vocês, é legal que vocês se percebem, né? Vocês percebem ali os gaps de cada uma, onde se perde, onde se encontra. E estão vivendo, né? Do jeito que vocês conseguem, com os recursos que vocês têm. Então, a paranoia é algo que a gente pode chegar, pode ser mais leve. Acho que todo mundo passa por situações de paranoia, né? Aquela coisa, será que estão falando de mim? A gente vê, chega num lugar e tem um grupinho conversando, estão falando de mim? Será que é alguma coisa? Um pouco de insegurança. Então, isso acho que faz parte. Né? Agora, quando se torna uma coisa, né, a gente cria situações que elas não existem. E daí, se é intensificado, pode chegar até realmente num transtorno muito, muito severo, né? E causar um sofrimento psíquico gigante. Então, eu vejo muito, até ouvindo vocês, assim, que quando estamos em grupos, né, grupos de mulheres falando sobre relacionamentos, por exemplo, há uma tendência que quando a gente está num grupo, a nossa personalidade, ela fica um pouquinho mais abaixo e fica mais o grupo. Então, a gente tem uma tendência de falar mais conforme aquele grupo está falando, interagindo mais ou menos dessa forma. E isso faz com que a gente repita, fica num looping, né? Porque nós temos um problema de relacionamento hoje, né? Em todas as esferas, das mais diferentes, por causa desse fast food emocional, Eu acho que né? ninguém tá querendo mais se relacionar hoje igual se relacionava antigamente, né? E eu acho que as pessoas ficaram descartáveis, sabe? Eu tenho essa Sim. impressão do tipo assim, tá dando errado. Então, beijo, tchau. Mas eu vi algumas contradições nas falas de vocês Uhum. mesmas, né? Quando a Tati fala que ela faz um banquete, que daí depois ela reduziu por um vinhozinho até mais em conta, tal, mas é a preocupação dela, né? O que que ela quer com isso, de verdade? O que que tá por trás disso? Acho E que você vai ter que ir agora? pra análise. Eu vou ter que ir. De contrapartida, você, né, Eu sou romântica, né? falou, né, sobre as tuas relações. Que legal você estar numa relação com alguém que parece que está te entendendo, te compreendendo e também permitindo que você demonstre um pouco da tua vulnerabilidade. Porque esse é o grande medo nosso, né? A gente tem medo de se abrir, principalmente quando já passou por algumas situações. Eu acho que rola uma coisa do tipo assim, pô, toda vez que eu pergunto, eu sou louca. Então eu não posso perguntar se tá tudo bem, pra entender o outro e tal. E ele me deixou aberta para isso, sabe? Então eu acho que é sobre isso. Quando a gente fala, você falou, né, das relações descartáveis, eu acho que esse tá louca, né, porque a gente tá perguntando. Então, assim, tem várias cenas, né? Tem um episódio, eu tava há muitos anos sem assistir novela, e com o remake do Vale Tudo, eu quis acompanhar essa diferença, essa atualização, né? Podia falar do nome? Pode? E daí, então, tem uma cena que a Carolina Dickman, ela Ah, ela fala. foi É, cirúrgica nessa foi, cena. com o Renato, né? E falando sobre essa. Pô, às vezes parece que tira a gente pra louca, né? Então, tem um lugar, eu acho que existem os excessos que são a paranoia, mas tem as coisas realmente que são pontuais. Sobre a intuição, essa diferença, a intuição ela é leve, né? A intuição é como se nós fôssemos um pêndulo humano, né? Então, a gente sente quando ocorreu a empatia entre nós e outra pessoa, quando aquele caminho realmente vai ter continuidade. Existe um sentimento. E isso não está ligado aos nossos traumas, e sim quando a gente está em paz e bem com a gente mesmo. Perfeito, Nossa, que obrigada. perfeito. E, Gláucia, você acha que quando a gente pensar que algo vai dar errado, a gente acaba atraindo isso? Então,
eu acredito que, por mais preparado que a gente esteja para quaisquer das nossas atividades, seja amorosas, sejam profissionais, né, na própria família, é natural que a gente tenha algumas inseguranças. Isso é do ser humano, né? Achar que, por exemplo, vocês aqui nesse episódio, né, estão gravando e tal. Então, vocês pensaram em todos os detalhes, como que ia ser, mas tá aqui fazendo, dá um frio na barriga. Seria Totalmente. anormal se não tivéssemos com frio na barriga, Sim. né? Seria uma coisa totalmente sem sentido. A gente não seria humano, seria uma máquina aqui, né, fazendo toda essa parte. Então, é natural que a gente tenha algumas inseguranças. Agora, assim como eu pensar positivo contribui, porque o que vai moldar é o nosso comportamento. Então, se eu saio de casa naquele, ó dia, ó azar, hoje, daí já virou o café, Tem já... até um livro, né, que fala de Seu Segredo, fala sobre atração, eu acho. Sim, tem vários, tem muita bibliografia falando sobre lei da atração. Porque nós somos energia, né? Basta com a gente ver sobre os átomos, nossas células, nossa composição biológica, né? Mas de que maneira nós podemos trazer, então, melhorar, né? Já que dates bons com expectativas, né? As ruins. expectativas são ruins, os dates são bons. Então, assim, de que maneira eu posso realmente trazer um olhar apreciativo de mim, né? Eu acho que a sacada é essa, é ir para o contraponto, Uhum. né? Então, porque se o que eu penso molda as minhas ações, né? Porque daí é o que eu sinto, o que eu penso e eu vou moldando o meu comportamento, o meu ambiente. Então, quando eu estou atenta à atenção à minha pessoa, a nominar os meus sentimentos, a me conhecer, então o autoconhecimento ele é fundamental, eu Totalmente. consigo sair desse lugar de olhar de uma outra forma, de olhar de um coletivo, inclusive, que coloca essa expectativa negativa, sabe? Uhum. Eu acho Ótimo. que isso corrobora muito para que a gente impacte. Então, assim, de que forma você está se nutrindo? O que você está assistindo? Né? Que tipo Concordo. de nutrição você está recebendo? O De exterior todas as... influencia muito, né? Total. O que você consome no Instagram, né? Cara, Tudo isso. tudo acaba contribuindo para a pessoa que a gente é. Exato. E, bom, gente, eu conheço a Gláucia tem muito tempo. E recentemente eu reparei que ela fez uma mudança drástica no cabelo. Radical. Radical. Ela tava com um cabelão cacheado, grandão. E de repente, de uma semana para outra, pá, apareceu com o cabelo raspado, mais curtinho. Dizem que mudanças às vezes são internas e externalizam, ou a mudança é de fora para dentro. Essa foi uma mudança de dentro para fora, de fora para dentro. Conta um pouquinho o que aconteceu, se foi alguma energia exterior que influenciou nisso, o que aconteceu aí, Glaucia? Gente, esse novo visual tá bombando no meu Instagram lá. Eu fiz uma publicação e todo mundo vem falar, é muito legal, né? Porque isso impacta, né? Quando você se permite, se desnuda, você faz com que todo mundo olhe para isso em si, né? Nós estamos sempre influenciando. E esse é um desejo que começou faz uns 2 meses, assim, uma vontade. Eu já usei o cabelo bem curto, mas raspado nunca. E eu já tive o cabelo das mais diversas formas, assim, né? Eu sou uma das pessoas que já mudou muito o cabelo ao longo da vida. E está sempre associado, sim, às questões minhas, né? De regra geral, as mudanças que eu faço no meu visual estão atreladas às minhas questões internas né? Mas já fiz mudanças também que veio do externo, né? Então, porque o dentro rege fora e o fora rege dentro, né? Então, nós somos esse equilíbrio o tempo inteiro, né? Então, somos influenciados, sim. Mas eu fui buscar referências também, mulheres, né? Mais mulheres negras, porque sou 50% dessa etnia, né? Então, fui buscar para me identificar, para me reconhecer, para ver como que eu ia me perceber, né? E o resultado tá aqui, eu tô adorando, assim, os feedbacks são muito Você tá legais. maravilhosa. Tá mesmo. Isso ninguém pode negar.
é um rosto e uma cabecinha que ajudaram, assim, né? Exatamente. Essa genética, Sobre a autoestima, que eu qualquer falei. cabelo nessa genética fica muito bom. Mas é isso, acho que quando a gente chega em alguns momentos, em alguns lugares, né? Eu cheguei aos 52, eu faço parte de uma linha espiritual onde 52 já é ancião, eu acho que a gente tem que mudar isso, Nossa. inclusive. Mas e isso faz com que, né, essa pegada a mais assim de um posicionamento nessa nova fase, nesse novo momento de vida de mulher, de profissional, de amante, né? Então Maravilhosa. é isso. Gláucia, eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo participar dessa mesa, dessa loucura, desses nossos devaneios. Obrigada, gente, todos que acompanharam. Esse foi o Pode Piorar, @pode.piorar em todas as redes sociais. Obrigada, gente. E esse foi mais um episódio. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, gente.